O ministro Flávio Dino, do STF, pede explicações sobre o projeto que dribla decisões da Corte. Repórter Camila Yunis. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ela foi tomada baseada numa ação movida pelo PSOL. Nessa ação, o partido questiona a resolução que foi votada na última semana com relação às emendas parlamentares. O PSOL fala em falta de transparência e que começa uma nova fase do orçamento secreto. A legenda questionou, afirmando que a resolução não contempla as exigências que foram feitas e diz o seguinte, abre aspas, o objetivo é o de sempre, esconder quem é quem nas planilhas de bilhões de reais. Fecha aspas. A gente lembra que na última semana, na quinta-feira, o Congresso Nacional aprovou uma resolução para contemplar as exigências do Judiciário no repasse das emendas parlamentares. No parecer, Flávio Dino destaca até uma questão que foi pontuada pelo PSOL, que diz o seguinte, abre aspas, a regulamentação permite que sejam feitas indicações por meio de suas bancadas partidárias, constando apenas a assinatura do líder da sigla, sem identificar o autor da ação. Fecha aspas. Flávio Dino deu, portanto, um prazo de 10 dias para que a Advocacia Geral da União, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados se pronunciem a respeito deste assunto. Essa é uma temática, que vem tendo bastante destaque, que Flávio Dino tem ficado em cima com relação aos repasses das emendas parlamentares e é origem de questionamento não só por parte do PSOL, mas também de deputados aí ligados às outras legendas, como, por exemplo, o Partido Novo. Tá vendo, Dora Kramer? A resposta não demorou muito. O posicionamento do ministro Flávio Dino em relação à novela turca que não acabou. Dora. Posicionamento médio, Porque ele dá um prazo aí, ele ganha tempo, porque não tem explicação possível. Tá lá escrito. Foi a nossa arte aí mostrou. E não tem transparência. Emenda de bancada, emenda de comissão, não precisa ter identificação de autoria. Isso é completamente contrário ao que exigiu o ministro Flávio Dino. Mas ele dá esse tempo porque é preciso que se aprove o orçamento. Então, por isso que eu digo sempre, tem aí, nesse caso, teve uma ação casada, uma operação casada, porque é interesse do Congresso, mas é interesse primordialmente do governo, óbvio, a aprovação do orçamento. Se ele tomasse qualquer atitude agora, no sentido de restringir emendas, a liberação de emendas, o que o Congresso faria? Usaria essa arma tão poderosa quanto inaceitável, para não dizer nefasta, e já dizendo nefasta, que é usar o orçamento da União como moeda de troca, para não dizer chantagem, já dizendo chantagem, para obter a liberação de emendas. Então, vamos ver, depois de aprovado o orçamento, o que o ministro Flávio Dino vai... qual é a atitude que o ministro Flávio Dino vai tomar? Se flexibiliza e aceita o que o Congresso decidiu, ou se não, se continua na toada correta, a meu ver, de exigir absoluta transparência no cumprimento, não é de uma ideia dele, de uma implicância da Constituição. E não posso deixar de perguntar, sua bola de cristal diz o quê ou não diz nada ainda? Olha, eu acho que o ministro Flávio Dino não iria se contradizer, e deixar para lá. Eu acho que depois de aprovado o orçamento, resolvido o problema do Congresso, eu acho que ele volta à carga e vai exigir. E nesse caso, Kobayashi, como é que fica o projeto aprovado pelo Congresso Nacional? Porque o Supremo provocado pode considerar essa matéria inconstitucional ou inócua, ou não sei o termo jurídico que pode ser usado, mas isso pode acontecer? Sim, pode. Inclusive, essa é a provocação. E aí é aquela questão, se não é transparente, é inconstitucional. E não existe meia transparência. Lá atrás, por ser sem transparência, o ministro suspendeu o pagamento das emendas. Agora, por critério, deveria ser a mesma providência, mas tem essa questão política aí que a Dora trouxe. Não deveria. Eu vejo com muita estranheza o Supremo Tribunal Federal olhar
olhar para as consequências políticas disso, principalmente consequências não tão republicanas assim, como a utilização dessa suspensão em uma situação de barganha, de chantagem com o governo, enfim. Não deveria. Se é inconstitucional, deve ser suspenso e assim deve ser declarado, como foi lá atrás. Quando era o Bolsonaro, a ministra Rosa Weber não teve outra alternativa e foi acompanhada pelos seus pares. Declarou o orçamento secreto como inconstitucional. Deveria acontecer o mesmo agora, sem nenhum tipo de influência política.